O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, um salmo de Davi, chamado O Senhor é o meu pastor. Eu resolvi ler esse salmo hoje, porque na verdade esse é um salmo que eu amo muito e toca muito meu coração. A ideia de que, tem muito a ver com a ideia dos meus últimos 2 vídeos sobre se deixar levar no fluxo da vida, né? E aceitar todas as coisas que acontecem sem tentar controlar, com fé e confiança de que tudo acontece sempre da maneira certa e que nós estamos indo pelo caminho certo, né? A ideia do tal, da confiança, de seguir o fluxo da vida. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito assim na minha vida e tem ficado cada vez mais claro é essa questão, né, não somente de deixar a resistência e abrir mão do controle e se deixar fluir com os acontecimentos da vida, né, com menos resistência interna, inclusive, porque se a gente parar para notar tantas coisas que acontecem, a gente resiste primeiro, né, internamente. A gente sente que existe uma resistência ali dentro e, de alguma forma, a gente externa isso. E aí a gente externa na forma de controle, de preocupação, de medo, né, tantas outras formas. E eu tenho tentado, na minha caminhada, juntar essa ideia da metafísica, da física quântica, desse olhar mais racional da realidade, né, e de como as coisas funcionam, principalmente nesse sentido mais assim sobrenatural, né, em relação à lei da atração, manifestação, e tudo mais que a gente faz nesse caminho, né? E assim, como trabalhar isso com a ideia da fé e da oração e de Deus, né? Porque se você continuar me acompanhando aqui, né, no meu canal, você vai ver que as minhas ideias de Deus, elas podem ser um pouco contraditórias de vez em quando, por diversas coisas que eu já vivi e vivo na minha vida. Então, assim, eu tenho um relacionamento com Deus que é um relacionamento pessoal, né? Com essa ideia de que Deus é né, a inteligência universal, mas a ideia do pai mesmo, do amor e do cuidado e do carinho. Como eu sei na minha cabeça que ele não é uma pessoa, né? Assim, aquele homem de barba branca e tudo mais. E aí eu entro tudo com as minhas ideias de metafísica e tudo mais, e o campo quântico e tal. Então, e aí as minhas ideias de relacionamento com Deus, elas vão alterando muito. Mas eu tenho uma base, primeiro de muitos anos na Igreja Católica e depois de ter vivido alguns anos dentro da Igreja Evangélica e depois até ter passado por momentos de puro ateísmo, né, até me reencontrar com Deus. Então agora é um momento da minha trajetória onde eu estou conciliando todas as ideias, né, e reaprendendo a me conectar com Deus de uma nova forma, ter um novo relacionamento com Ele, né, e incluindo a fé, a confiança, a oração, dentro do meu trabalho de mais racional de atração, manifestação, né? E uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre a questão da fé,
Porque, assim, nessa ideia mais racional da vida, de que a gente manifesta, de que nós somos criadores, de que Deus é a inteligência universal e que é o campo quântico, né? Isso tudo fica muito impessoal e tudo fica muito na gente, né? Tudo depende muito de nós. Então, são os passos que eu dou, é o pensamento que eu tenho, é a energia que eu coloco no universo, né? É tudo eu, né? E assim, nós estamos num relacionamento com o universo, assim como nós estamos nos relacionando com todas as pessoas e coisas ao nosso redor. E se tem o eu, também tem do outro lado o espelho e tem o que está fora, né? Que aí seria o tudo, o todo, né? O campo que né, a mente subconsciente, né, que quanto mais eu estudo, mais eu entendo que ela permeia tudo e conecta todos, e Deus, né, que é onipresente, onipotente, onisciente, quer dizer, Deus está em todos os lugares, ele pode todas as coisas, né, ele sabe todas as coisas. Então, é uma definição, assim, para mim, muito clara de campo quântico, né, de tudo que permeia a realidade é Deus. Então, nessa ideia, ainda assim muito racional, mas se a gente parar para pensar, né, como a gente se conecta com as pessoas verdadeiramente, como a gente se conecta com tudo ao nosso redor. A gente pode ter conexões mentais, intelectuais, a gente pode se conectar de diversas formas. Mas para mim, assim, na minha experiência, o que mais nos conecta é a questão é o lado emocional mesmo, né? A gente se conecta no nosso coração. E a força do nosso coração, a força do amor, né? Ela é a maior força de todas. Assim, aí podem ter pessoas que estão me ouvindo que vão falar, não, né? Mas tudo bem. É o que eu sinto, assim, dentro da minha questão, dessas minhas experiências. Isso é cientificamente estudado e comprovado que o campo magnético que o coração emite, ele é muito maior, não sei quantas vezes maior, 500 vezes maior, algo assim, do que o campo da própria mente. Então, realmente, assim, de uma questão mais científica, o coração, ele consegue impulsionar mais, né? Então, assim, isso tudo para dizer assim, a necessidade de se conectar pessoalmente, emocionalmente com Deus, independente de como você o veja, né? E assim, e se você vê, se você não enxerga Deus, mas você tem essa ideia de que Deus, ou tem a ideia do campo e enxerga essas coisas mais racionalmente, né? Isso é algo que eu tenho tentado conciliar, essa ideia, né? Porque eu tenho as duas. Eu tenho tanto essa conexão emocional criada e construída e assim, alimentada durante anos, quanto eu tenho essa ideia mais racional de que eu enxergo, assim, por uma outra perspectiva, né? Mas aí tudo tem me feito pensar assim nisso mesmo, na fé e no poder da fé e como de fato trabalhar a fé no dia a dia, principalmente quando a gente está nesses trabalhos mais racionais que tem a ver com o autocontrole, qual é a semente que eu vou plantar, como eu vou agir, né? A gente é muito consciente e nisso a gente também expressa muito controle. Então, a gente tem que aprender a balancear o controle, né, com o abrir mão do controle. E, assim, o que eu tenho percebido muito, que eu tenho me lembrado muito de momentos da minha vida em que eu não tinha essa visão mais racional, né, que era tudo muito emocional e que eu ali, principalmente dentro da igreja evangélica, né, os anos que eu vivi dentro da igreja evangélica, dentro do Bola de Neve, mais especificamente, como eu colocava toda a minha confiança em Deus, né, e como eu realmente era como se eu entregasse nas mãos do meu pai, né, nas mãos do pai ou de alguém que eu sei que vai poder lidar com aquela situação para mim, que vai lidar da melhor forma porque se importa comigo e quer me dar o melhor,
Então era assim, era entregar e descansar, né? Era um descanso completo, por isso que a paz que excede todo o entendimento, porque a gente entrega e a gente tem a certeza de que a gente vai ser recompensado. Não recompensado, não é, essa não é a palavra certa, mas que a gente vai ter a resolução daquela questão, porque a gente sabe que alguém que se importa muito com a gente falou, deixa comigo que eu vou lidar com isso, né? Então, essa foi a minha relação durante muitos anos com Deus. E eu nunca, é, eu nunca fui decepcionada, né? Nunca fui decepcionada. Coisas incríveis aconteceram na minha vida, eu tive muitos milagres, por mais que a resposta da minha oração demorasse a chegar. Ela eventualmente sempre chegava, sempre chegou e sempre chega, né? Então, assim, fico lembrando muito disso, de momentos em que eu realmente confiei cegamente, assim, porque a fé é a fé nas coisas que a gente não vê. Porque se a gente vê, não é fé, é fato, é certeza, né? E a gente ter fé naquilo que a gente não vê é um passo, né, que a gente tem que dar de muita confiança, e é uma confiança que a gente só tem num relacionamento estável, que a gente só tem quando a gente conhece a outra pessoa que está do outro lado, né, que a gente sabe que a gente pode confiar, que a gente sabe que essa pessoa não vai falhar, que a gente sabe que essa pessoa é fiel. E assim, uma coisa que eu aprendi dentro da igreja é que Deus é fiel. Deus é fiel às suas palavras, Deus é fiel às suas promessas. Se Deus fala, se Deus mostra, Ele vai fazer. E se a sua ideia de Deus é essa mais racional, pode ser que durante a meditação você tenha visões, pode ser que você tenha sonhos, pode ser que você tenha sensações, sentimentos, que alguma coisa na sua intuição te diz que aquele caminho é o certo, que aquilo vai acontecer para você, ou você tem sinais e sincronicidades. E como confiar, né? É porque se a gente acessou, é porque de alguma forma aquilo está vindo para a gente, né? O que a gente está buscando também tá nos buscando. Então, assim, essas sensações que a gente tem, nem tudo que a gente sente, nem tudo que a gente intui, né? Tem que acontecer, vai acontecer exatamente daquela forma, né? Ou tem a ver com as nossas expectativas humanas, que podem ser muito falhas, nossas interpretações e tudo mais, assim. Mas se a gente começa a buscar direcionamento, a gente começa a se abrir a ouvir, a gente começa a receber a mesma mensagem, né? Assim, é porque é para nós. Então a gente pode, se a gente quer aquilo mesmo, se aquilo é o nosso desejo verdadeiro, a gente sente que aquilo ressoa com a nossa alma, com o nosso caminho, né, com o nosso espírito, a gente pode ter confiança, sim, de que aquilo é para nós, né? E assim, porque Deus é fiel nas suas promessas, né? Aí eu falo mais talvez com você que tenha esse lado mais pessoal, essa relação mais emocional com Deus, né? Que tenha ou não, né, tempos de igreja, ou esteja dentro de uma igreja, alguma coisa assim, né, o que eu aprendi é que Deus é fiel com as suas promessas, né, e que a Bíblia é cheia de promessas, e é por isso que eu amo a palavra de Deus, eu amo os salmos, eu amo tudo, né? E eu gosto muito de usar os salmos, assim, né? Como a gente estuda aí questões de afirmações positivas, mente subconsciente, como a gente trabalhar a batalha da mente e tal. Para mim, a Bíblia, ela é uma ferramenta poderosa, como uma espada mesmo, que vem para assim, para cortar o véu, né, que nos cega e abrir os nossos olhos e tranquilizar os nossos corações. E esse Salmo 23, que eu comecei o vídeo lendo, eu acho ele muito lindo, maravilhoso, porque ele é muito cheio de promessas, né, de promessas que é isso, que Deus, ele promete, Deus, ele cumpre, e a gente pode usar a palavra dele, né, a palavra, como uma
como um instrumento mesmo, inclusive de guerra, sabe? De guerra na nossa própria mente, de guerra na vida, de se apoiar nela e dizer, eu tomo posse disso na minha vida, né? E afirmar, e a gente pode afirmar em pensamento, a gente pode afirmar em palavras, e a gente pode afirmar em atos, porque se a gente crê em algo, se a gente toma posse de algo, as nossas atitudes vão refletir nessas nossas crenças reais que a gente tem dentro do nosso coração. Então, calma que eu me perdi um pouco aqui no meu rumo, mas assim, tá, lembrei. Eu queria falar algo assim sobre a questão da Bíblia, fazer um parênteses rapidinho, que é, se você não acredita em Deus, se você tem uma questão com a Bíblia, porque eu não sei ainda as pessoas que eu estou atraindo para os meus vídeos, e você pode ser um pouco mais racional e cético, né? Mas pode se conectar mais com esse lado da espiritualidade mais quântica e tal. O que eu penso sobre a Bíblia é que, independente de todas essas crenças religiosas, né? Vamos deixar esse pensamento religioso de lado, vamos olhar mais, com esse olhar mais cru e nu e mais racional, né? Eu penso assim que a palavra de Deus, ela tem uma própria egrégora, né? A Bíblia tem uma egrégora de energia forte, de muitos milhares de anos que ela é usada, né, por diferentes pessoas ao redor do mundo, em diferentes épocas, e isso tudo gira uma força muito poderosa. São palavras que elas são ditas. Esse Salmo 23, ele foi repetido quantas vezes? E quantas pessoas podem estar ao redor do mundo agora na mesma energia, né? De pedir, de orar, de se colocar como possuidor dessas promessas, de crer, de entrar nessa questão da confiança, do coração, da fé, de se conectar com Deus. Então, assim, a Bíblia, para mim, ela tem esse poder também, sabe? Mais racionalmente. O poder dela, ela ter, assim, cavado um vinco aí, né? Na energia do universo de estar sendo usada há muitos anos. Então, além de tudo, ela é muito poderosa por isso, na minha concepção, né? Então, assim, uma dica que eu dou para você, né? Em relação a usar a Bíblia primeira pessoa, né? Você pode se colocar de pé e tomar posse. Eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então você pode ir lendo assim, sentindo no seu coração, imaginando na sua mente, tomando posse disso e depois dizendo: Deus, muito obrigada, né, por me guardar em todos os momentos de dúvida, de insegurança, de medo, lembrar disso e falar novamente, recitar novamente, né? E sempre visualizar que está entregando. Esse é um passo que eu estou entendendo que é um passo muito importante no processo de manifestação, que é a entrega, né? E a entrega, é muito difícil a gente entregar se a gente não entrega para ninguém. Como que a gente consegue entregar se não tem ninguém ali para receber? Né? O Mercado Livre não vai entregar, o Mercado Livre leva de volta, né? Então, quando isso acontece com a gente, porque a gente não tem para quem entregar, a gente pega de volta. Então, a gente trabalha na nossa manifestação quando chega nesse ponto de confiança, de entregar, de saber que está feito, de só entrar na expectativa, na espera que o momento certo chegue, a gente não consegue entrar, porque a gente não tem para quem entregar. Porque é tudo tão racional que a gente não acredita que a gente pode entregar para ninguém, que ninguém vai fazer nada por nós. Porque, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus não existe, Deus é uma energia, Deus e tal. Mas tudo bem, não estou desmerecendo os seus pensamentos, eu também já os tive e eventualmente os tenho, né? De duvidar, não duvidar
de Deus, mas assim, é um mistério, né? A gente não entende o que é Deus de verdade, quem é Deus, como a gente coloca em palavras algo tão imenso e tão maravilhoso e tão, assim, incrível, que a gente realmente não consegue colocar em palavras, e aquilo que a gente não consegue entender, a gente dificilmente consegue se relacionar, porque a nossa mente nos trava, né? E a gente tem essa resistência interior que a gente estava falando lá antes, e a gente também tem essa resistência interior com Deus. Mas, assim, a fé, ela é um trabalho, ela é um esforço, ela é algo que a gente constrói. E quando a gente se coloca nesse caminho, né, pisa nesse caminho, fala, eu vou começar a trilhar esse caminho agora de fé, de confiança, e eu vou me colocar nessa posição e vou entregar e vou ver o que acontece, né? E a gente começa a ver que realmente as peças começam a se movimentar, porque a nossa mente, ela é muito limitada, e o nosso controle, ele é, assim, é ridículo, né? Porque, na verdade, a gente não tem controle sobre nada, sobre como as coisas vão se conectar, sobre as diferentes peças do quebra-cabeça que compõem a nossa vida. Então, quando a gente entrega, a gente solta essa energia para o universo e a gente deixa que, assim, que as peças caiam onde elas devem cair, né? E aí as coisas fluem, e aí a gente está realmente no tal, a gente está realmente no caminho de menor resistência, porque a gente já não está mais tentando controlar, e a gente também não está entregue no sentido de, eu não estou nem aí, mas a gente está no sentido de expectativa. Nós temos a expectativa de que nós seremos atendidos, porque nós acreditamos em diversas coisas, como assim como dentro fora, assim como fora dentro, o que eu estou buscando também está me buscando, né? E tem tantas outras formas da gente se conectar a essa energia mais racionalmente, né? De crer que as coisas estão sendo feitas para a gente, mas no coração, assim, é o amor, é saber que o amor que existe, que permeia todo esse universo, né? Ele quer nos dar o melhor, ele quer nos fazer o melhor e ele quer nos dar, né? Tem uma palavra dentro da Bíblia que diz: qual é o pai que quando o filho pede pão dá uma pedra, né? E então, quando a gente busca Deus, né? E também tem uma palavra que diz que sempre que a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente buscar de todo o coração, a gente vai encontrar, que toda porta que a gente bater vai se abrir. Então, assim, a gente precisa buscar, a gente precisa fazer esse esforço de não se conectar racionalmente. A gente pode ter as bases racionais ali para poder dar um suporte para essa nossa crença, né? Para a mente não ficar muito perdida e desesperada, porque ela fica. Mas o importante é nos conectar realmente de todo o nosso coração. Então, nessas horas, a gente tem que vir do nosso coração e dizer: Deus, né, inteligência maior, deusa, quem for com quem você se conecte, né, se sejam os Oxalás, e, enfim, eu não conheço todas as crenças e todas, né, as entidades em que as pessoas se conectam. A minha base é Deus, né? Então, assim, Deus, eu confio em Ti, sei que o Senhor é fiel, sei que a Sua palavra vai se cumprir na minha vida e que eu posso confiar, porque tudo que o Senhor disse, o Senhor cumpriu. Deus sempre foi fiel. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? E no momento oportuno, na hora certa, as coisas vêm, elas acontecem, parece que é como um raio que caiu e de repente tudo mudou. E é nessa hora que a nossa bênção é entregue e que a gente recebe aquilo que a gente plantou. Só que para a nossa plantinha crescer e desabrochar, né, e a gente ver os frutos, a gente precisa também regá-la com muita fé, com muita esperança e com muita confiança. E para finalizar, né, eu vi uma frase de Abraham Hicks que fala assim, que a expectativa que é a chave, que o que acontece na nossa vida é aquilo que a gente espera que vai acontecer. E o que a gente espera que vai acontecer não é necessariamente o que a gente quer que aconteça. A gente pode ter um sonho, uma vontade, um desejo, mas no fundo da nossa mente a gente tem uma outra expectativa, uma expectativa que contradiz aquilo que a gente quer de verdade.
Então, preste atenção, né, naquilo que você está esperando que aconteça. Se no fundo ali da sua mente, né, do seu coração, se você espera o desastre ou se você espera o milagre, né? Se você espera a porta fechada ou se você espera a porta aberta. E lute com isso, né? E para mim aí a fé é o que trabalha essa expectativa real, né? Porque a fé, ela vai além do que a nossa mente consegue trabalhar, e é essa expectativa das coisas que não se veem. Então, é nesse momento, assim, que a gente consegue transformar a nossa expectativa, da expectativa daquilo que os nossos olhos humanos veem, que é baseado muito em padrão, né? Em acontecimentos do passado, em causa e efeito, nessa história biográfica, né, que a gente tem de nós mesmos e tudo, já aconteceu assim, vai acontecer de novo. Então a gente entra nessas expectativas, mas quando a gente alimenta as nossas expectativas com fé, com confiança, com amor, com certeza de que nós somos amados e que nós somos merecedores, né? E que aquilo que a gente está buscando a gente também e está vindo quando a gente substitui todo medo, todo pessimismo com fé. A gente realmente começa a ver os milagres agindo, né? Esse relacionamento, ele vai cada vez ficando mais forte, porque a gente vai aprendendo cada vez mais a confiar, e Deus também, né? O universo vai vendo que a gente também está confiando. E isso é uma questão muito energética, porque a gente se abre para receber, né? A gente deixa as nossas barreiras internas, as nossas fortalezas, os nossos muros, a gente deixa com que eles caiam, né? Que é como se fosse ali a muralha, né, de Jericó, como se a gente deixasse com que tudo aquilo caísse de dentro, ao redor de nós mesmos, e a gente realmente se abrisse para dizer, eu estou aqui para receber e eu espero o melhor. Qual é a minha expectativa? A minha expectativa é do melhor, a minha expectativa é de milagres, minha expectativa é que meu cálice transborde, minha expectativa é que a minha alma seja refrigerada, a minha expectativa é que eu descanse em pastos verdejantes. Né? A minha expectativa é que as melhores coisas da minha vida, na vida, aconteçam. Estou procurando aqui o Salmo para ler de novo. Teve uma época em que eu era totalmente fluente na Bíblia, aqui, ó, rapidinho eu achava as coisas, agora nem tanto ultimamente. Mas então, é isso. A expectativa é que, como o Senhor é meu pastor, Ele vai me levar para o caminho certo. E o caminho certo é o caminho de abundância, né? Que vai ter águas, minha alma vai estar refrigerada, eu vou estar em pastos verdejantes. Isso significa o quê? Que eu vou viver em paz, que eu vou ter tudo o que eu quero, tudo que eu preciso, que eu não vou me preocupar. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por dificuldades, mesmo que eu viva momentos de dificuldade, que tudo ao meu redor, aqui com os meus olhos humanos, pareçam me mostrar outra coisa, eu não temerei mal nenhum. Como que a gente não teme mal nenhum se a gente está passando por uma dificuldade difícil? Por um momento difícil, por algo que pode ser muito amedrontador, né? Como eu não vou temer mal nenhum? É porque os meus olhos estão em Deus, é porque eu tenho confiança, eu tenho fé, eu entrego, e eu sei que a minha vida, eu não preciso controlar todos os aspectos e que eu posso esperar um milagre, né? Que eu posso esperar o socorro, que eu posso esperar a mão que se estende e me tira dessa situação, né? Eu posso crer que Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Isso que significa o quê? Que eu vou ser exaltada, que as pessoas que me viram passando por dificuldades também vão me ver passando por elas, dando a volta por cima, não só sobrevivendo, mas superando tudo, né? Para quê? Para que a gente também possa contar para os outros, trazer essa palavra de esperança, né? Para que a gente possa dizer, eu passei por isso, mas eu confiei, eu estendi as minhas mãos e Deus estendeu a mão dele e Deus me tirou, né? Unges minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo, aí tem muitas conotações a questão do óleo, né? Mas é de ser abençoado mesmo, né? Quando a gente recebe ali e pode
E aí essa bênção ela pode vir de diversas formas, né? O meu cálice transborda, quer dizer que não vai estar só cheio, vai transbordar, né? Minha vida vai transbordar de alegria, de amor, de paz, de abundância, de prosperidade, de sucesso, de sonhos realizados, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão, né? Por onde eu for, vai ter bondade e misericórdia vindo até mim. Então eu posso sempre esperar o melhor, porque é só o melhor que está vindo para mim. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitar na casa do Senhor não significa somente habitar na casa do Senhor quando a gente morre, né? Quando a gente passa daqui para o outro plano, qual seja ele, né? Habitar na casa do Senhor também é habitar na casa do Senhor aqui e agora, né? É o nosso espírito conectado com Deus e a gente sabendo que nós estamos seguros. Então, assim, essas são promessas de Deus que a gente pode tomar posse e são alimentos para a nossa mente também, para a nossa mente consciente, para a nossa mente subconsciente, que tranquilizam o nosso coração. Então, de diversas formas, ela é muito... usar a Bíblia, usar a palavra de Deus como uma ferramenta, né, na batalha da mente e na batalha do dia a dia da vida, ela traz muitos benefícios, né? E acalma o nosso coração e ajuda a gente a saber que a gente não está sozinho vivendo as nossas batalhas. Porque por mais que a gente tenha pessoas ao nosso redor nos ajudando com as diversas situações que acontecem na nossa vida, que muitas vezes são adversas, a gente sabe que nenhum de nós é todo poderoso para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira. Mas quando a gente entrega e a gente tira das nossas mãos e a gente para de querer controlar tudo, as coisas acontecem da maneira certa, porque essa inteligência maior, que sabe todas as coisas, ela faz com que isso aconteça por puro amor, porque, né, é isso, o universo é amor, e o que a gente espera, a gente vê manifestado nas nossas vidas. Então, vamos esperar coisas melhores, vamos esperar milagres, vamos esperar alegrias, notícias boas, né? E esperar que os nossos sonhos se realizem, porque nós somos merecedores e nós somos muito amados. Bom, eu vou parar por aqui. Muito obrigada por me ouvir. Espero que essa mensagem tenha trazido fé, esperança, confiança, alegria e encorajamento para o seu dia. Se você gostou, ressoou, peço que deixe seu like, me siga aqui no canal, compartilhe com alguém que vai gostar de receber essa mensagem também. E muito obrigada e que vocês tenham um dia, né? Que você tenha um dia, uma noite, uma tarde, enfim, qualquer momento que você esteja assistindo isso, ouvindo, que você tenha um dia maravilhoso, de muitas bênçãos, de muitas surpresas e de muitos milagres. E que a fé no seu coração seja fortalecida sempre. Um beijo, até mais.